Pode acender essa lâmpada aqui, porque eu não estou enxergando não. Vou até a lupa, ó. Lembrei de trazer a lupa hoje. Graça e paz a todos. Em nome de Jesus, né? Nem estou mais ligando para o microfone, parece que eu estou falando muito alto. Já foi ouvido, você já louvou, já adorou, já falou que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro, conquistar todo esse mundo e perder a salvação, a sua alma. Esse dia mandaram um vídeo para mim, não sei se foi o digníssimo Esteve Léo, colocou um vídeo com várias caveiras, tudo de pessoas de grande cacife, de grande riqueza. Aí colocava assim, esse era fulano tal, esse era ele, cada um mais famoso que o outro. Só que depois que virou aquela caveira, era tudo igual. Ele falou, quem é fulano aqui? Agora ninguém sabe mais. Agora ninguém sabe mais quem era Martelo, quem eram esses poderosos que já se foram. Porque caveira, morte, são todas iguais. Mas não é disso não que eu preciso falar a vocês. Eu preciso que você abra sua Bíblia aí, em Marcos 5. Marcos 5, 35, para começar, não é? Eu vou falar para vocês um pouco de fé. Fé natural, sobrenatural. Quem encontrou? Diga amém. Oh, graças a Deus. Enquanto ele, Jesus, né, ainda falava, chegaram muitas pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, a tua filha já morreu. Antes chegou o chefe da sinagoga, que era Jairo, e chegou para Jesus, no meio da multidão, se jogou aos pés de Jesus e falou assim, minha filha está à morte, o Senhor precisa se apressar para que ela não sofra e não morra. Aí quando ele ali a poucos minutos, olha, chegou um cidadão lá da sinagoga falando, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? O que diz assim, o que percebeu Jesus disse ao chefe da sinagoga, não temas, basta somente crer. Maravilha. O que eu estou falando, lendo isso aqui, essa mensagem, porque trata-se de fé. Aí tem mais. E não permitiu que ninguém o acompanhasse. Tinha uma grande multidão com ele. Senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Somente esses três. E quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus. Jesus viu, né? Graça. Invertendo a frase. Jesus viu um alvoroço e os que choravam e faziam grandes prantos. E então Jesus lhe disse, por que fazeis tanto alvoroço? Alvoroço, não choras, a menina não morreu não, mas ela dorme. E riam-se dele, porque ele tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina. Você bota a minha palavra. Diz que com ele vieram e entrou onde a menina estava. E tomando a menina pela mão disse, Talita, cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te e anda. Uma perguntinha, essa menina tinha fé? Para levantar, não era do coma não, era da cama e morta. E ninguém mais cria, não acreditava, né? Meu Deus, tem que fazer uma vaquinha para comprar pelo menos uma três. O seu está descarregado? Não, mas ele está dando uns piripaques pneus. Está nervoso.
E Jesus falou assim: não, basta somente que vocês creem. O Jairo, ele tinha fé, porque ele procurou. Jesus sabia que Jesus ia livrar a filha dele, não da morte, mas já estava nas últimas, né? E quando Jesus não tinha pressa, né? Porque ele sabia o que ia fazer, e ele saiu por ali devagar, e daqui a pouco chega pessoas e fala: tua filha já morreu, por que está incomodando esse homem ainda? Vai embora e enterrar sua filha. Jesus atravessa e fala: não, ela morreu, ela dorme. Falou para a irmã de Lázaro a mesma coisa, né? E quem que acredita? Então eu quero falar para os irmãos que existe essa fé que é sobrenatural. Porque o livro dos Hebreus, capítulo 11, depois nós vamos ler, é um capítulo que está escrito que é uma galeria, uma grande galeria dos homens de fé. E Jesus ressuscitou aquela menina. Então é comprovado assim, eu creio que nós temos o direito de sermos pessoas cristãs ou cristãs possuidores dessa fé. Porque eu e você vamos nos deparar com pessoas que querem um livramento, ele quer uma cura, ele precisa de uma cura, mas ele não tem fé. E aí, como que fica? Ele pode ser curado sem fé? Rei do silêncio, né? Ele pode sim ser curado sem fé. Porque a filha de Jairo não tinha fé. E ela foi ressuscitada pela fé do pai. Como se fosse outro vizinho, sei lá: olha, Senhor, a filha do meu amigo aí está morta, e aí? Eu estou crendo no Senhor que você pode ressuscitá-la. Aquele homem que estava 38 anos na beira do tanque de Betesda lá, ele não tinha fé. Então Jesus deu tudo isso como exemplo, e é para a gente ficar atento, apóstolos. Ô fulano, vamos lá em casa que meu parente, minha filha está quase morto, ele precisa de você vai lá para a oração. Quem sabe, né? Eu creio no poder da oração. E você vai lá e faz aquela bendita oração poderosa, porque a palavra diz que a oração do justo pode muito. Ele não falou que pode mais ou menos, foi Jesus que falou. A oração do justo e o verdadeiro cristão, obediente, praticante da fé, pode muito em seus defeitos. Se possível, se a sua fé não alcançar tudo isso, chama os presbíteros também, vá com você, diácono, pastor, mas faça o socorro, né? Então nós temos que estar prontos, estamos prontos para esse tipo de coisa, porque Jesus foi embora, ele estava com os discípulos, uma multidão, mas ele precisava ir embora, e ele falou: vocês vão ficar aqui e vão fazer obras até maiores do que essa, porque eu vou para o Pai, e vocês ficarão aqui. Então vocês se preparem, porque vai vir muita coisa pela frente. Eu venci o mundo. Ele falou que eu venci o mundo. Olha porque eu passei, mas eu venci. E vocês também vão vencer. Agora não fique muito preocupado, porque você vai passar perrengue, né? Perrengue, né? Mineiro? Vai passar muito perrengue, muito vexame. Entendeu? Como nós passamos hoje. Mas a nossa fé tem que estar bem firme, constante. Porque quando fala em 1 Coríntios 13, Jesus falou assim, que, ó, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios: agora por último, vai restar a fé, a esperança e o amor. Primeiro começa com a fé, com a esperança depois, porque você tem que ter esperança. E depois vai vir o amor, que vai concretizando todas as coisas. E eu vou ler até algumas passagens do irmão aí, que fala de fé. O que a fé pode? A pergunta. Tornar tudo possível. Mateus 17, 20. Se alguém quiser ir procurar de ler aí, pode ir. Mas é aquela história de remoção de um monte, de você, né? Fala para esse monte, ergue-te e some daqui de um monte para o outro. Isso aí, quando Jesus fala isso, não é para você ficar atento,
para expulsar o monte, onde 10 caminhões e 10 máquinas ficam uma semana para virar um monte. É bem desse monte que ele está falando. É para você ter uma fé genuína que possa ter essa condição. Mas você precisa ter essa fé, eu preciso, nós precisamos, para que a gente possa liberar essa inhaca da nossa vida, tirar essas escamas dos olhos, a dureza do coração, a falta de amor, a falta de empatia pelas pessoas, que isso reina no mundo inteiro, né? Então, é para você se ver livre dos poderes, da maledicência da sua mente, do seu coração, né? Da concupiscência da carne, que é os desejos que você sente, tanto das coisas que não prestam e que te afastam, que nos afasta muitas vezes de Deus. Você fica 10 anos, 15, 20 dentro da igreja, daqui a pouco sai da igreja, vira o ímpio. E aí? Tinha fé ou não tinha? Tinha, mas não praticou e não nasceu de novo até ali, né? Esse tempo atrás tem uma história aí que o pastor chamou ele para pregar aqui, o pastor para pregar no lugar dele, e quando o pastor subiu, mandou ele descer. Mandou o fundador, o pastor presidente da igreja. Você não pode chegar aqui, você pode descer porque eu não quero descer aqui. Expulsou o pastor da própria igreja do altar. Por quê? O meu pastor veterano, com 20, 30 anos de igreja, fundador de igreja, tinha fé? Tinha. Tocador de instrumento, homem eloquente, etc e tal, pregador, fundador de igreja. E chega uma hora que esse homem reverte. Por quê? Será que ele nasceu de novo? Sim ou não? Não, né? Claro que não. Vamos orar, né, para ele ressuscitar, ser restaurado, né? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Aí Jesus fala assim, que é fácil para todo cristão crer que para Deus nada é impossível, mas Jesus garantiu que tudo é possível ao o impossível só Deus pode fazer. Não, isso aí já era, já foi. O impossível também, porque se a gente fizer somente as poucas coisas possíveis, né? Então está faltando coisas de maior escala, não é? Então ele falou, Jesus garantiu a todos, é possível para aquele que crê, tudo é possível para aquele que crê, e não somente para Deus, é o que está escrito em Marcos 11, 23. Desse modo a fé nos permite viver o que é impossível, viver o impossível, né? Porque a galeria da fé, capítulo 11 do livro de Hebreus, tem sido chamado de grande galeria da fé, e ele nos mostra uma infinidade de coisas que a fé é capaz de promover. Vejamos o que nós temos que fazer: obter um bom testemunho celestial, né? Entender princípios espirituais, oferecer sacrifícios excelentes a Deus. Sacrifício não é oferta, isso aqui, é de modo geral, toda classe de sacrifício, seja ele qual for, sacrifício, né? Agora a palavra diz assim, Deus não aceita mais sacrifício. Desde Gênesis Apocalipse, toda a regra da história, da Bíblia, das Escrituras é com sacrifício. Todos os anos passados viveram a base do sacrifício. Mas hoje, como é pela graça, não é só pela graça. E se você não nasceu de novo? Se eu nascer de novo, eu vou alcançar essa graça quando? Amanhã ou ano que vem ou nunca? Então, é assim. Se promover, obter, até de ser translatado e vencer a morte. Como foi Elias e Enoque, né? E ver a morte. Agradar e se aproximar de Deus, além de, por isso, receber também Galatão. Entenderam? Agradar e aproximar-se de Deus, além também de receber Galatão. Ser divinamente instruído e receber direção a respeito do futuro, vencer até a esterilidade de gerar filhos, e abençoar seus herdeiros, e profetizar e determinar o seu filho. Você fala assim, não, eu pedi 10 anos mais de vida para Deus, pedi mais 15. Você não pode nem determinar o seu dia, porque o seu dia está determinado.
O seu dia está marcado, antes de você nascer, Deus já marcou o dia de você ir. Agora tem problemas e doenças, seja ela degenerativa, seja ela pré-existente, seja ela que aparece. Então, a morte, se vai chegar a sua senha, ninguém vai cair na sua frente. Então é você que vai. Você entende? Agora, a sua fé é que vai também prorrogar a tua morte, porque você pode também reclamar para Deus. Pedir mais 15 anos de vida. Mas eu não vou pedir esses 15 anos por enquanto, não. Por enquanto, não. Vamos. Essa maravilha. A fé cristã. Eu? Pode pedir uns 15 anos, 20, 30. Não, 20 anos passados na minha frente, eu sei da senha. Até no hospital, outro dia eu troquei a senha com a mulher lá. E a fé cristã é uma das formas de se manifestar a fé. A fé cristã é uma das formas de se manifestar a fé. A fé, ela é manifesta porque você tem fé. Então você tem que exercitar e executar essa fé. Porque senão ninguém vai perceber nem saber que você tem uma fé genuína, que você nasceu de novo. Mas podemos receber outros tipos ou formas de se manifestar a fé. Vejamos a seguir. A fé natural, por exemplo, presta atenção. Estou lendo muito, né? Nem sei entender, mas tem que ler. A fé natural que exercemos para termos convicções comuns, simples, como acreditar na existência dos átomos de oxigênio. Eu acredito que existe isso, né? Não acredita? E que a Terra é redonda. Que até um piloto na cabine do avião, você acredita que você vai tão seguro, acreditando e tendo fé que o piloto vai te deixar lá no lugar. Muitas vezes essa fé é falha. Essa não tem um helicóptero, matou os 4 coitados. Aí, né? Infelizmente, né? Então. Até que a Terra é redonda, é fácil se acreditar nisso. A fé do coração é a fé que Deus repartiu a cada um dos que tornam-se filhos de Deus, pelo novo nascimento. Olha, essa fé que é impressa no Deus, no seu coração, na sua vida, no seu intelecto, na sua mente, esta vem depois de um novo nascimento, porque aí vem o tom da fé. Todos têm fé, uns com a fé bem natural e superficial, outros atribuem fé como pensamento positivo, né? Mas não é a fé genuína e verdadeira que Jesus deixou, que está impressa no nosso coração. O novo nascimento. Essa é a fé chamada de fé do tipo de Deus. Essa que é impressa em nós. É considerada e chamada fé do tipo de Deus. É a fé que vamos estudar em todas as matérias. E o dom da fé, ou fé especial, é um dom espiritual e uma manifestação do Espírito Santo em um dado momento específico, visando um fim poderoso. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aí você fala assim: Espírito Santo, vem me encher de fé, vem me encher. Sendo que a palavra diz assim: enchei-vos, você, enchei-vos do Espírito Santo. É você que tem que procurar. Você já é capacitado. E se você já nasceu de novo, procure a razão pela qual você se encha e exerça essa fé. Porque uma hora você vai ser até convocado, nem chamado não é. Uma vez o pastor Sábio estava pregando na outra igreja ali, ele falou assim: olha, eu preciso muito que aconteça um milagre entre ele e uma pessoa, porque Deus está me cobrando. Lembra, pastor? Eu preciso fazer uma oração forte e poderosa e alguém ser curado. Eu acredito que ele está nessa fé. Eu acredito que essa fé, porque ninguém fala, ninguém que é de Deus fala da boca para fora, né? Porque quando a boca fala, o coração está cheio. Tanto o ímpio fala, como o verdadeiro cristão fala. Se você fala coisas boas, você é um verdadeiro cristão, o seu coração está cheio de coisas boas.
Quando você dá um abraço na pessoa e fala que ama, você está com o coração cheio de bondade, de misericórdia pela pessoa. Como eu já tenho falado. E quando alguém recebe um abraço seu, se for verdadeiro, a pessoa conhece. Se for meio fingido, meio falso, ele conhece. E ele te repudia na hora que virar as costas. Se virar as costas e for embora, ele te repudia. Por isso é mentiroso. Nunca acreditei nesse cara, né? Agora que eu vou pensar. Então isso é muito perigoso. Muito. Porque não é essa a fé que Deus imprimiu na nossa mente, no nosso coração. Verdade. Não é lá em Hebreus 11, 6, fala assim que sem fé, para iniciar, sem fé é impossível. Todo mundo já conhece assim que gosta de agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todos nós sabemos disso. Não é somente de ouvir falar. Somente de ouvir falar. Esse é o homem de fé. E creu, e colocou em prática, e foi construir todo aquele prédio lá para salvar a família dele. E ele ouviu a voz de Deus, acreditou, e creu, e executou, colocou em prática. Tem muitos cristãos, que se diz cristão, que creem, mas não obedecem e praticam. Tem muita gente que fala, só crê e só acredita em Deus. Muitos acreditam e não creem. E muitos creem e não praticam. Aí vai dar na mesma. É o ímpio que acredita. Não, eu só tenho Deus no coração. Eu só acredito em Deus. E muitos falam, eu só acredito no que eu vejo. Pois eu acredito no que eu não vejo, porque o meu pai tem poder. Esse é o irmão Tomé. Né? Só acredito no que vê. Bem-aventurado, abençoado foram aqueles que não viram e creram pela fé. Né? Então é o nosso caso. Necessitamos executar e praticar esse tipo de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E não é pela sua fé. Né? Então a gente fala assim, não, mas hoje pode acontecer a mesma coisa. Noé sabia, a terra era certa de uma gota de água e ele acreditou, creu e praticou e permaneceu por mais de 100 anos fazendo uma casa para livrar toda a família dele e toda a sorte de animalzinho. Não viu Deus, ele não falou com Deus, falava de Deus, ele ouviu a voz de Deus falando com ele, porque Deus ele é presente, né? Onisciente. Deus está em todo lugar. Ele falou que tiver 2, 3 ou mais, eu já escolho no meio deles. Falando do meu nome, é claro. Agora, quando é uma rodinha assim diferente, ele, claro, que ele não vai estar comigo. Né? Ele se evita disso aí. Bom, contanto que Noé, grande homem de fé. E a fé bíblica, como vimos a tipo de diferente fé, inclusive uma forma natural que qualquer pessoa pode ter. É essa que eu acabei de falar. Esse tipo de fé, mesmo não sendo nascido de novo, no entanto, a fé do tipo de Deus é sobrenatural. Você sabe que o homem mesmo, está falando aqui, mesmo sem ser nascido de novo, ele tem uma fé. Porque a fé foi distribuída a todos. Agora o dom da fé é outro. Mesmo não sendo nascido de novo, no entanto, a fé do tipo de Deus é sobrenatural e crê com o coração a respeito do que dizem os sentidos físicos naturais. Hebreus 11:1 nos ajudará a compreender que o fato da fé é bíblica. E a fé? Hebreus 11:1 tem essa. A fé significa que temos confiança das coisas que esperamos e convicção naquilo que nós não vemos. Porque falar assim, a fé é sempre das coisas que se vê e das coisas que... É fácil, né? É uma cantada só, você já recitou. Você já leu. Agora fala. Tem que haver convicção e confiança. Quando você crê, você vai, por exemplo, fazer uma oração por alguém que está necessitado ou à beira da morte. Se aquela pessoa nunca ouviu falar de Deus, você tem que levar a sua fé. Porque fé
é obras. A obra, com certeza, não vai levar você a Deus, mas com certeza você vai levar suas obras a Deus, porque Deus vai te dar recompensa e galardão. Somente obras não te levam a Deus, com certeza, mas você levará as suas obras até Deus, porque fé e obras andam juntos. Não é caridade, não. É obra independente de qualquer interesse, né? Graças a Deus. Estou dando estudo para vocês na aula. Hebreus 11:1. A fé é a garantia das coisas, garantia que se espera. Esse aqui é o Hebreus 11:1. E a certeza daquelas que não ainda se vê. Então, é a nossa vida que nós temos que viver assim, com essa fé em prática, viver essa fé, sem dúvida. Quando Jesus falou assim, quando falar para o monte para ele ser transportado, se não falares com dúvida no teu coração, tu verás. Mas essa remoção é dos obstáculos, muitas vezes até simples da sua vida, que você não consegue expulsar. E você lida a vida inteira, e quando mais tarde ou menos tarde, mais cedo, você pode escorregar na casca da banana e cair fora dessa fé. E você não era superdotado de fé, nem você recebeu o dom da fé. Mas com essa fé, você faz muita coisa. Porque aqueles homens que vão chegar para Jesus, no final de tudo, falar assim, mas Senhor, nós expulsamos tanto demônio, curamos de fé, fizemos tanta maravilha, milagre. Ele falou, eu não conheço vocês. Ele vai falar, eu não conheço vocês. Apartados de mim, porque eu nunca vos conheci. E aí? Esse homem não tinha fé? E até jejum e oração? Porque Jesus falava assim, para ter casca de demônio, tem coisas que tem que ser expulsa com jejum e oração. Não é? E esses homens fizeram tudo isso. Mas por quê? Jesus vai falar, não nasceu de novo. Se nasceu de novo, não permaneceram. Deram suas cambalhotas, né? Pelo mundo afora. E eu falo para você, quando você chegar na sua escola, na sua casa, qualquer lugar que você estiver, dê testemunho. Não escorregue na caixa da banana, porque você pode cair e não levantar. Não deixe isso acontecer. Tá? Você jovem, adolescente, crianças, adultos. Não é somente jovem e adolescente, não. São pessoas idôneas, idosas, que muitas vezes aparentam ter tanta firmeza e muitas vezes não tem, porque ele luta contra coisas que ele não consegue ali. Chega uma hora que ele pode escorregar e não resistir. É isso? Então eu quero dizer que Noé foi um grande homem da época e ele venceu toda essa dificuldade com a fé. E aqui diz assim, para que a fé se manifeste, precisamos de uma esperança ou expectativa inicial. Em outras palavras, ela fala sobre expectativa, desejo e anseios. Todo mundo tem desejos e anseios. Mas isso não precisa ter fé, ser dotado de fé, possuir dom de uma fé genuína para ter anseios e ansiedade. Porque essa fé que só anseia, que só tem ansiedade, causa até depressão depois, se não for resolver as coisas que ele quer. Entendeu? Quando passamos a crer, começamos a ter uma posse antecipada. Quando começamos a crer e praticar. Ter uma posse, começamos a ter uma posse antecipada. Ou um título de propriedade daquilo que apenas esperávamos. Temos uma certeza, uma garantia, porque aquilo que era apenas esperado, agora tem uma substância e fundamento. Ou seja, concretizou, porque muita gente faz isso. Muitas pessoas creem uma coisa lá na frente. E ele crê, e ele corre atrás, e ele sustenta sua fé, e ele mata um leão por dia, mas ele consegue. Por quê? Ele não alimentou o pensamento positivo. Ele exercitou e praticou a palavra e a fé. Fé,
A fé, de novo, é a certeza e convicção, prova e não tentativa. Não é tentativa que vem da fé. Tentativa é dúvida. E dúvida não é de Deus. Ela possui, mas não almeja. É a mesma coisa. Se estivermos olhando para algo no futuro, não estamos crendo, porque a fé possui agora o que se espera. Posse antecipada, título de propriedade. A fé trata com o que não se vê. Ela prova que, mesmo que eu não veja o objeto desejado, mas é real na minha vida. Porque eu creio pela minha fé. Eu creio que eu vou fazer uma oração por fulano, por ciclano, mesmo que não tenha fé. A família chama, a família convida você, precisa que vocês vão lá. Por que tem gente que chama, a pessoa a vida inteira, vai falando, eu chamei, mas a pessoa não vai. Falou que ia, mas não foi, falou que ia, mas não vai. Então a gente não pode fazer isso. Chamou, essas coisas têm que ser emergentes. Tem urgência. Viu que você chega no hospital e o cara dá uma fita vermelha, uma amarela, uma verde, uma azul, sei lá. Porque quem tem mais pressa é atendido primeiro. Às vezes o cara está lá uma hora, agora chega uma hora e vai ser atendido. Então é assim que acontece. Quando você é chamado, você é convocado, tem pressa, é socorro. Você entende? Entende isso, sim ou não? É, graças a Deus. Então é assim. Prepare-se, porque a qualquer momento você pode ser chamado por alguém. Ah, mas você não é crente, você não é daquela igreja lá, você não faz uma oração, não? E aí? Fala assim, se liga. A fé trata com o que não se vê. Eu já vi agora, né? De fato, fé testemunha que existe e já os olhos naturais não podem enxergar. Vou ler de novo. A fé trata com o que não se vê. Ela prova que mesmo que eu não veja um objeto desejado, mas é real. De fato, fé testemunha que existe e que os olhos naturais não podem enxergar. Lá em Coríntios 6, fala assim, Coríntios 6, não me engano, versículo já 20. Diz assim, que as coisas espirituais, o homem natural, o homem sem uma fé desse tipo, uma fé genuína, ele não consegue discernir as coisas de Deus, porque ele é natural. Você precisa ser pessoas espiritual para entender as coisas de Deus. Amém? Fé, irmãos, é agarrar as irrealidades, as coisas irreais. Crer que existe e que possa ser possuidor delas, irrealidades, da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Glória a Deus. Já crê que esse fato vai ser consumado na sua vida pela sua fé. Então a igreja ela precisa levantar-se, precisa ressuscitar, precisa buscar a luz do céu. Jesus falou assim: abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Né? Mas não se turbe o teu coração, não se conturbe, não se perturbe, não se constrange, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, e quem vem a mim de maneira que eu lançarei fora. Não se turbe o vosso coração, não fique em dúvida, não fique em cima do muro, porque lá tem muitas moradas e uma pode ser sua, gratuitamente, apesar que não é totalmente de graça, porque nós temos um esforço para fazer aqui e mandar alguma coisa lá para cima, para quando a gente chegar lá, não chegar de momento. O que você trouxe aqui para ser possuído de uma casinha aqui no céu, aqui no trono de Deus? Mandou fé para cá, mandou obras. Você ajudou alguém a sair do pecado, da escuridão. Você lembra-se da... deixa eu falar dessa mulher, né? Que exerceu. Essa exerceu a sua fé. Quando eu leio isso aí, eu fico pensando, meu Deus, uma mulher que sofreu 12 anos, né? Com fluxo. E quando eu ouvi falar desse Jesus, ele exerceu a sua fé. Falou, pronto.
meu problema, essa doença já está resolvida. Estava há 12 anos com esse mal. Você já imaginou? Eu nunca ouvi uma mulher falar que sofre 12 dias com esse mal. Você imagina 12 anos. Você imagina? 12 anos. 12 vezes 12. 12 anos vezes. É isso? 12 anos vezes 12 meses. Quantos meses dá? Quem tem essa calculadora na mente aí? 10. Rápido. 12 vezes 12 dá 144. Poxa, mas não era pegar no celular, não? No celular é fácil. 144. Quantos dias tem 144 meses? Para você, os irmãos, ver a situação dessa mulher. E eu me pego na fé dessa senhora, que gastou tudo que tinha com péssimos médicos. Falei da hoje, está cheio de médicos assim. E hoje está cheio de médicos. Tá. Quando ele não dá mais jeito, ele pode internar, porque o hospital fica ganhando convite. 4 mil? 4.380 dias. Esse é? 4 vezes 4, 4 vezes 6, 12. Eu acho que está 4.320. Não é isso? 144 meses, 4.380 dias. 4.320 dias, não é isso? E 80. 380. É? Ixi, agora falhou. 4.380 dias. Você imagina que aquela senhora gastou tudo que tinha, eu acho que ela estava até xingando os médicos, né? Que não deram jeito na situação dela. E quando ela ouviu falar de Jesus, a sua fé se acendeu. Eita fé, hein? Ela falou: se eu conseguir tocar na barra do vestido desse homem, eu vou ser curado. Então é isso aí que a gente precisa não ficar duvidando dessa situação. Porque hoje está tendo muito mais pessoas necessitadas dessa fé e dessa oração. E ela não tinha fé antes. A fé dela, como a de Jairo para a menina, foi instantânea. Quando falaram que ela estava doente, aí ele lembrou do mestre dos mestres. Falou: ih, vou falar com a pessoa certa, agora vai curar minha filha. Aí saiu por ali devagar, aí veio o outro e já morreu. Mesmo assim, ele foi com Jesus até lá. E a sua filha ficou de pé. E Jesus falou assim: vai dar comida para ela, que agora está com fome. Glória a Deus. Né? De comida de verdade. Agora, essa mulher aqui, isso aqui é um exemplo. Gastou todo o dinheiro, sofreu, nenhum ele não tinha, não tinha nada. O máximo que tinha era uma charrete com 2 rodas no cavalo. Mas quando ela ouviu falar desse Jesus, ela nem sabia se Jesus estava curando ou não curando. Mas ela creu e praticou a fé. E ela se lançou no meio daquela multidão. E na hora que ela conseguiu tocar, imagina o medo que ela ficou trêmula. Que ela ficou trêmula. E Jesus ficou assim e falou: alguém deve ter me tocado. Ele falou: Senhor, você está vendo essa multidão, ele te apertando, te jogando para tudo quanto é lado? Ele falou: não, mas teve alguém que me tocou porque eu senti o poder. Sabe quando você está num lugar, você crê que o Espírito Santo está fazendo um movimento ali, um mover? Então assim Jesus pôde sentir que alguém tocou. Ela não puxou não, porque mal ela queria tocar, porque se ela tocasse, era o ponto que ela queria. E ela foi curada. E ela foi obrigada a falar assim: vou ter que chegar para ele agora e falar o que aconteceu. Morrendo de medo, tremendo de medo. Deus falou: alguém me tocou. Ah, Senhor, pelo amor de Deus. Tem um monte de gente aqui do celular que está pensando para você também. Tem alguém que tocou. Teve alguém que tocou. E ela falou: e agora? E essa confusão toda por minha causa? Porque quando ela tocou, que levantou, já sentiu que estava curada. Instantaneamente. Chegou: Senhor, Poder que ela recebeu. queria até pedir perdão. Glória a Deus. E ele chamou ela de filho. Senhor, eu te toquei, Senhor. Ele falou: filha, não se preocupe.
Não se preocupe, não se constranja não. A tua fé te salvou. Agora vai, Deus falou para a mulher samaritana, falou, vai, não peca, não peca mais, porque isso aí não teve de pecado, né? E aquela mulher foi vitoriosa, depois de 4.280 dias de sofrimento, de gasto, vendeu tudo que tinha, acabou com tudo quanto tinha, e no fim, por isso que Jesus fala assim, ó, não adianta você ganhar o mundo inteiro, você não é do mundo, e não me seguir. Quem quiser me seguir tem que tomar uma cruz, tem que pegar o seu compromisso e responsabilidade. O seu pagamento é esse: seguir Jesus. Estou dando meia-noite já minha mãe, porque Ele que é a última porta, é o último socorro. Quando você não tem mais aonde bater, pense em Jesus e deixa a sua fé aflorar. Não vai dar certo. Não vai, tem que dar certo. Tem muitas vezes que eu tenho que exercer a minha fé. Eu não aceito que me fale não aceito que me constrange, não aceito. Tem que dar certo. Se Jesus mandou fazer, vocês farão obras maiores do que essa, porque eu vou subir para meu Pai. E para onde eu vou, vocês não podem conhecer, ficar aqui. Então vocês farão obras maiores do que essa. Então, a fé é o pivô de toda a ação da nossa salvação, da nossa alegria em Deus, e todo ele é nosso escudo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E que Deus nessa noite possa nos abençoar, e possa abençoar você, a sua casa, a sua família, filhos, parentes, amigos. Que você receba essa palavra e comece a praticar. Onde você estiver, como eu já falei, não seja um cristão camarão. Não seja aderente à situação que você está. Né? Porque bem-aventurado e abençoado é o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios, na roda dos ímpios, na roda dos escarnecedores. Como falou o pastor uma vez, pregou, falou assim, que Deus, Ele não anda de mão dada com bandido. Não anda. Agora, se você andar, é conivente. Porque um pouquinho de fermento consegue levedar muita massa. Né? Vai minando. Para minar a sua fé. Para desconcertar você. É a coisa mais fácil. Agora, para te alimentar, para que você continue na graça, na fé, na esperança, no amor, no discernimento, na alegria, entendeu? Então é isso que nós necessitamos, porque Deus, Ele está lá em Isaías 59, de braços abertos, mãos estendidas, para te receber, né? Esse amor do Senhor não está encolhida para quem não possa te salvar, nem seus ouvidos infeccionados para quem não possa te ouvir. Antes, os teus pecados, meu pecado, as tuas transgressões fazem uma parede, uma divisão entre vós e o vosso Deus. Quando nós somos recheados dessa fé, é uma fé cotidiana, uma fé que ela não apaga. Agora, se você passar uma semana inteira, você não fala com Deus, você não lê uma Bíblia, você não pega nada para ler, né? Aí fica difícil, porque já tem alguém minando tudo isso por trás, que uma hora você pode escorregar numa banana sem massa, só a casca. Então você pode viajar na maionese. E muitos, às vezes, não voltam. Não voltam. Abre aí Apocalipse 21:8 para a gente ver o que acontece. Para a gente terminar aqui.
Quem encontrou? Já passei bastante. Esse que eu falar sobre as meninas. Me perdoe. Olha, ao fim daqueles que não querem, também já começamos a ver, né? No 7 ele fala assim: aquele que vencer todas essas coisas, eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos poderosos, medrosos, quem tem medo de abrir? Mas quanto aos medrosos, eu estou falando, mas está escrito aqui a Bíblia, viu? Quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e os abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Eita, meu Deus, a sua parte será do lago ardente, de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Acabou o direito de defesa. Que a gente vê que todos os dias, diariamente, mensalmente, morre muita gente nessas condições. E a gente podendo salvar algum, é uma coisa para nós, para Deus. Porque para Deus vale mais um ganho do que 10 perdidos. Lucas 15 está escrito: haverá muito mais alegria lá no céu todo pecador que se arrepende, que se converte, muito mais do que com 99 justos que estão aqui, mas não precisa mais desse arrependimento, que já estão arrependidos. Então Deus preza muito, dá muito valor a uma alma que se entrega para Ele. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.